Olá, cursistas! Eu sou o professor Mauro Silva. Este é o nosso curso técnico de informática para a internet e esta é a nossa disciplina de recursos multimídia. E esta é a nossa aula de abertura. Bom, como é que nós organizamos esse momento aqui com vocês? A gente vai fazer aí um breve resumo do plano de ensino, onde a gente vai explicar como é que a disciplina foi organizada. Depois a gente vai fazer uma breve contextualização para que a gente possa entrar no conteúdo da nossa disciplina. Então a gente vai falar um pouco do que é mídia, o que é multimídia. Depois a gente vai falar um pouco sobre imagens, sobre o que é um codec, que é um elemento importantíssimo, principalmente na reprodução de áudio e de vídeo. Depois a gente vai trazer alguns elementos de som, alguns elementos de vídeo e falar de algumas ferramentas que a gente vai utilizar. Por último, nós vamos encerrar com a atividade diagnóstica, trazendo aí algumas questões e posteriormente explicando a resposta de cada uma. Bom, então o nosso curso é o curso de Informática para a Internet, a nossa disciplina é a disciplina de Recursos Multimídia. Ela tem uma carga horária de 45 horas, eu sou o professor Mauro e esse é o meu e-mail. A disciplina ela tem como objetivo trazer para vocês alguns elementos dos recursos multimídias, como a utilização de imagem, som e vídeo. Eu já sou um professor que já trabalhou com vocês na disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento Web, também trabalhamos a parte de desenvolvimento web bem básico, utilizando PHP, utilizando CSS e o HTML5, e estamos aqui novamente para tratar da disciplina de Recursos Multimídia. Eu hoje sou professor EBTT do Instituto Federal do Maranhão, mas tive experiências anteriores tanto em instituições de ensino como o Uniceuma e como a empresa de Correios e Telégrafos, onde eu trabalhei geralmente com a área de desenvolvimento. Atualmente, como eu havia falado, estamos aqui no IFMA, trabalhando nos cursos de programação de computadores e no curso de sistemas de informação. A ementa da nossa disciplina ela traz o seguinte: multimídias para som, imagem, animação e vídeo, softwares para tratamento de multimídia e ferramentas para a produção de multimídia, assim como sistemas de armazenamento. Nosso objetivo geral é compreender o uso dos recursos multimídia, imagem, som, vídeo e animações como forma de representar informações em sites web. Como nossa disciplina está sendo tratada dentro de um curso de desenvolvimento para a internet, é interessante que a gente aprenda um pouco sobre formatos, entenda um pouco sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para manipular essas mídias, como a imagem, o som e o vídeo, e como é que a gente pode agregar esses elementos dentro de uma página web. Nossos objetivos específicos, pessoal, aí organizados por unidade. Na unidade 1, nós vamos compreender os conceitos básicos sobre os recursos multimídia e reconhecer os recursos multimídia que podem ser usados em páginas web. Aqui é uma introdução aos elementos de multimídia, uma introdução à imagem, ao som e ao vídeo. Na unidade 2, compreender os conceitos básicos sobre criação, manipulação de imagem e som, através do estudo dos vários formatos existentes e de suas características, assim como as ferramentas utilizadas para manipulá-los. Então, na unidade 2, a gente vai tratar especificamente de imagem e som. E aí a gente tem que sair da unidade 2 compreendendo quais são os formatos que a gente tem para imagem e para som. A gente tem uma infinidade de formatos e não é interesse nosso que você saiba todos os formatos, mas que você conheça pelo menos aqueles que são mais conhecidos, que são aqueles que são mais utilizados em um site da internet. Na unidade 3, a gente vai ter a mesma ação, compreender os conceitos básicos sobre criação e manipulação, só que de vídeo, através do estudo dos vários formatos existentes e de suas características, assim como as ferramentas utilizadas para manipulá-los. Então, a mesma coisa que a gente pensou e produziu e organizou para imagem e som, a gente vai ter para vídeo. E aí, como é que está organizado, então? Todos esses elementos do objetivo específicos, eles estão aglutinados nesses 3 pontos. Na unidade 1, na introdução à multimídia, tratar com vocês do que é multimídia. Na unidade 2, na manipulação de imagem e som, é tratar da manipulação de imagem, da manipulação de som. E na unidade 3, trabalhar a questão da manipulação dos vídeos. Os nossos procedimentos de ensino. Tanto para a unidade 1, quanto para a unidade 2, quanto para a unidade 3, a gente vai ter atividade avaliativa à distância, a gente vai ter materiais complementares, a gente vai ter slides estáticos, vamos ter videoaulas e aí vão ter as ações presenciais executadas por vocês, junto com os tutores presenciais, aí no polo. As atividades avaliativas, a gente vai ter aí a atividade avaliativa da unidade 1, que é um fórum avaliativo, onde a gente espera que vocês participem bastante.
Na unidade 2, a gente tem um questionário online, e a gente peça que você, antes de responder o questionário, pare um pouco, estude um pouco, leia um pouco sobre tanto a manipulação de imagem quanto a manipulação de som, para que você possa aí responder seu questionário de forma mais tranquila. E na unidade 3, a gente vai ter uma tarefa de envio de arquivo único, onde a gente deve solicitar alguma produção de vídeo para que você possa disponibilizar para que nós possamos avaliar. Fora essas atividades avaliativas à distância, a gente ainda tem ainda a nossa prova regular, que é uma avaliação presencial. Essas são nossas referências que a gente utilizou para produzir esse pequeno apanhado sobre o nosso plano de ensino. Espero que você já possa, baseado no que você está percebendo no plano de ensino, visualizar dentro das unidades aquilo que a gente está trabalhando para que você possa aí ter uma melhor produção possível dentro da nossa disciplina. Ok? Então vamos agora dar continuidade falando da nossa contextualização para que a gente possa entrar de fato na disciplina de recursos multimídia. Vamos lá! Bom, pessoal, quando a gente vai trazer esses elementos para contextualização, a gente geralmente tenta pegar imagens que têm uma relação com o que a gente quer tratar com vocês no decorrer da nossa disciplina. E para a gente, a questão da multimídia, ela ficou muito mais presente, ela tem uma maior intensidade depois que o nosso mundo passou praticamente a ser um mundo digital. Você vai perceber na imagem que aqui a gente trouxe 3 elementos. A gente trouxe um elemento que é um bloco de notas, uma máquina de escrever, que é uma máquina de datilografar, e uma câmera. Hoje em dia, esses 3 elementos você encontra às vezes num único dispositivo, que são os smartphones. Então, hoje em dia, produzir um texto, hoje em dia, produzir uma imagem, produzir um som ou produzir um vídeo, deixou de ser uma tarefa executada apenas por profissionais. Quando você tinha que ter um equipamento que era extremamente caro, e aí eu não estou falando tão caro quanto um smartphone, eu estou falando de bem mais caro do que um smartphone, para que você pudesse, por exemplo, produzir um vídeo. Quando surgiram as câmeras digitais, a gente já teve um certo avanço, porque você começou a produzir um vídeo usando câmeras digitais, que hoje em dia praticamente sumiram do mercado. Com o surgimento dos smartphones, as câmeras praticamente sumiram do mercado. Então, atualmente, a gente pode perceber que quase tudo é digital. Hoje em dia você tem um serviço de comunicação como o WhatsApp, em que você praticamente digita, mas se você achar que tem uma informação que é muita coisa a ser digitada, você vai lá e grava um áudio. Para gravar um áudio antigamente, você tinha que ter equipamentos bem mais específicos, você tinha que ter um microfone, você tinha que ter um computador, você tinha que ter um software específico. E ali dentro de um aplicativo, você aperta o botãozinho, grava o áudio automaticamente, o áudio já vai enviado para uma outra pessoa que está num outro local que você nem sabe onde ela está. Então, hoje a gente passou por toda essa transformação e a multimídia, ela deixou de ser um recurso que ela era quase exclusivo de poucos, ou então de um ambiente mais empresarial, e passou a fazer parte do mundo do usuário final. A gente trouxe essa imagem central em que a gente traz vários elementos que fazem uso da multimídia. As redes sociais, o Facebook, Twitter, o YouTube, que é um serviço de vídeo, em que você pode gravar um vídeo e compartilhar e esse vídeo ser visto por todo mundo. Você tem serviços de streaming de vídeo como Netflix, como Globosat, Play, como vários outros elementos que hoje em dia já vem disponibilizando seus vídeos. A TV a cabo ela vem correndo muito por fora com relação a isso, a tentar fornecer para o usuário dela uma forma que ela possa acompanhar, ele possa acompanhar a programação onde quer que ele esteja. É o que acontece hoje, por exemplo, com o Netflix. Você pode acessar pelo seu smartphone, você pode acessar pelo computador, você pode acessar pela Smart TV. Aonde você estiver, você pode utilizar esse serviço, ok? Então, tudo isso começa a ter uma intensidade bem mais forte quando a gente passa a ter um conceito chamado Web 2.0, que é onde a gente deixa de ser simplesmente recebedor de conteúdo, recebedor de informação, recebedor de áudio, recebedor de vídeo e passa a ser um produtor de informação. Hoje você tem, por exemplo, as figuras dos YouTubers. Os YouTubers são pessoas que gravam vídeos, disponibilizam no YouTube, começa a ter um certo acesso, até que aquele acesso começa a multiplicar, a triplicar, e aí você tem vários acessos e você passa a ter uma certa visibilidade. E aí são vídeos gravados, às vezes, pelo próprio smartphone. Você está ali com o seu smartphone, grava, disponibiliza, e as pessoas vão assistindo, e aquilo vai virando uma febre. Então, a gente chegou naquela etapa do faça você mesmo. Você deixa de simplesmente somente assimilar, ou assistir, ou visualizar, e passa a produzir. E aí tem um conceito da Web 2.0 que ele é bem interessante, que é a Web como plataforma. Para nós que somos da área de desenvolvimento, que estamos aí num curso que envolve o desenvolvimento, você já deve ter percebido
que há como desenvolver softwares e sistemas para serem executados completamente via internet. Você pode gerar relatórios, você pode criar telas, você pode fazer salvas do banco de dados, tudo utilizando a web. Outro ponto é que a web também hoje em dia é um ambiente para fornecimento de serviços. Serviços de streaming, você tem, por exemplo, aí o YouTube, você tem o Netflix. Serviços de áudio, você tem rádios online que você pode ouvir áudios e coisas dessa natureza. Você tem serviços de imagem que você pode ter bancos de dados de imagens ou de fotos gratuitos. Que se você acha uma imagem legal, você pode ir lá pegar a imagem e utilizar sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade com relação a direitos autorais. A gente tem as redes sociais, o Orkut, Facebook. Se você perceber, por exemplo, o que era o Facebook há alguns anos atrás, onde você simplesmente conseguia compartilhar imagem, depois permitiu que você compartilhasse um áudio, depois permitiu que você compartilhasse vídeo. Hoje em dia ele aceita, por exemplo, o GIF animado, então todo o tempo ele está assimilando uma mídia diferente e está permitindo que você inclua isso dentro dele. E aí é muito certo. A gente tem outros serviços também de vídeo, como o YouTube, como o Vimeo, e a gente percebe que o surgimento do smartphone, ele meio que triplicou, né? Ele duplicou, ele triplicou, ele aumentou demais a quantidade de pessoas que produzem materiais multimídia. E aí é interessante a gente perceber esse ponto bem aí. E aí, claro, é interessante que a gente tente entender o que é mídia. Mídia é um conceito, pessoal, que ele está muito ligado aos elementos da publicidade. Mas a gente traz aqui uma teoria do que seria o mídia, né? É o termo que foi adaptado à pronúncia inglesa vindo do termo latino média, que significa meio. É usado em relação aos meios de comunicação social para todos os tipos de mensagem publicitária. A comunicação de massa, a indústria cultural e de entretenimento, veículos de comunicação como jornais, revistas, emissoras de rádio, a área da publicidade que planeja, coordena a veiculação de anúncios, propagandas, cartazes, outdoors, a informação digital como fitas magnéticas, CDs, vídeos, tudo isso está relacionado à mídia. E quando você tem aqui a associação dessas várias mídias, o som, a imagem, o vídeo e a animação, a gente passa a dizer que nós estamos trabalhando com multimídias, ok? Mas quando a gente fala de mídia, apesar de toda aquela teoria, eu queria que você visualizasse mídia como o som, como a imagem, como o vídeo e como a animação. Pelo menos esses 4 elementos eu queria que você visualizasse como mídias. E aí a gente tem como manipular, tem como criar, tem como disponibilizar esses 4 elementos hoje em dia no ambiente de internet. Como a gente havia dito, quando você usa várias mídias, é considerado que você está trabalhando com multimídias. Segundo a grande enciclopédia Larousse Cultural, multimídia é a forma de comunicação com utilização de múltiplos meios, sons, imagens, textos, vídeos e animações. E aí a gente traz essa imagem, que é uma imagem bem bacana, que talvez não seja da sua época, mas os computadores que você encontra hoje em dia, geralmente eles já vêm com um CD-ROM. Às vezes não é nem mais com um CD-ROM, é com um DVD. Você tem a possibilidade de botar um DVD e assistir um DVD, ou de gravar um DVD utilizando aí esse dispositivo. Mas há tempos atrás, principalmente a gente vai falar aí da década de 90, quando os computadores não vinham equipados com esse tipo de equipamento, você tinha que comprar por fora. Esse equipamento que você comprava por fora, ele se chamava kit multimídia. E esse que você está vendo aí é um dos mais conhecidos que a gente tinha na época, chamado Sound Blaster. Com esse kit, que é uma placa e o estojo de CD ou DVD, você tinha a possibilidade agora de produzir mídia usando o computador. Isso não era nenhuma novidade, as grandes empresas elas já tinham isso, mas você passava a ter isso enquanto usuário final, enquanto um usuário leigo. Você estava dando a possibilidade do usuário comum produzir multimídia ou consumir multimídias. E aí tem um exemplo bem interessante, que é quando começaram a surgir os kits multimídias, começaram a surgir os jogos já bem mais estruturados, não que não existissem, mas eles começam a surgir de uma forma bem mais estruturados, os jogos para computador, em que vinham em CDs. E aí você comprava a revistinha lá, por exemplo, tinham várias revistas sobre games, você comprava a revistinha e na revistinha vinha um CD, e nesse CD vinham vários jogos, utilizando a placa de som, porque já vinha com um som bem bacana, usando às vezes uma placa de vídeo diferenciada, e por aí vai. Então surgiu a possibilidade do usuário final ele consumir e produzir mídia.
Hoje você quase não vê mais o usuário final ele indo para o computador gravar um vídeo, ele indo para o computador gravar um áudio. Hoje em dia ele faz isso aonde? Ele faz isso muito mais no smartphone do que no teu computador. Foi quando surgiram as webcams, aí teve a possibilidade de você conectar, por exemplo, uma câmera, que você tinha uma câmera digital ao teu computador, de forma que você pudesse capturar um vídeo seu e gerar um vídeo que você pudesse disponibilizar em algum local. Hoje tudo isso você faz com o smartphone. Bom, e o que é imagem, pessoal? Já que a gente está falando de mídias, a gente pediu para que você visualizasse as mídias como a imagem, como o som, como o vídeo, como a animação. O que seria a imagem? Nos primórdios, os computadores eram capazes de exibir apenas linhas de texto. A gente trabalhava no modo texto. Com o aperfeiçoamento constante de recursos gráficos, tanto de hardware quanto de softwares, formas e cores variadas passaram a fazer parte da rotina de quem utiliza essas máquinas. É quando a gente entra no modo gráfico, quando você começa a utilizar janelas, quando você começa a utilizar softwares que utilizam não mais o conceito só do modo texto. Você tem botões, você tem imagens que representam determinadas ações, como o botão de salvar, e por aí vai. Então isso passou a fazer parte de quem utiliza essas máquinas, situação que aos poucos resultou no surgimento de formatos variados de imagens, de sons e de vídeos. Você passou a ter a possibilidade de assimilar e de conseguir assistir ou visualizar imagem, o som e o vídeo no computador. Isso ainda no computador. E aí foram surgindo vários formatos. Várias empresas foram trabalhando em formatos e cada uma querendo ganhar o direito de ser o formato padrão. Ainda hoje nós não temos esse formato padrão, mas nós temos formatos que são muito utilizados pela indústria. E aí na parte de imagem a gente tem o JPEG, o GIF e o PNG. Ora, o que diferencia cada padrão e cada formato de imagem? A sua qualidade. E aí eu queria já que você começasse a perceber que quanto maior é a qualidade da imagem, maior é o tamanho dela. Maior é o espaço que vai ser necessário para guardar aquela imagem. Se você tem um smartphone, você tem uma câmera no seu smartphone, você tem como configurar qual é o formato da imagem que você quer produzir quando você tira uma foto. Quanto maior é a dimensão da foto, ou seja, quanto maior vai ser a qualidade lá da foto, a definição da foto, maior a qualidade, maior vai ser o tamanho que ela vai ocupar no teu smartphone. Então, se você quer botar no formato de 640 por 420, né, você vai ter um tamanho. Se você quer salvar em 1024 por 768, que é de uma dimensão, vai te dar uma imagem um pouco mais rica em detalhes, ela vai ficar maior. Então, nesses três formatos, o que difere de cada um é a qualidade, mas também o tamanho. O GIF, você vai perceber aí, não sei se vai dar para perceber na imagem, é uma imagem que é praticamente granularizada. Ela não tem grandes qualidades com relação a mostrar uma imagem grande. Tanto que o GIF é muito utilizado para ícone, é muito utilizado em botões, mas não é tão utilizado para uma imagem grande. Para uma imagem um pouco maior, você tem algumas opções. Dentre delas, duas que é muito utilizado pela internet é a JPEG e o PNG. JPEG é um formato já tem um certo tempo e é um formato muito utilizado. E o PNG é um formato que vem para tentar suplantar as dificuldades que o GIF tem. Mas aí a gente tem os três formatos e aí a gente queria que você percebesse a diferença para cada um. Como a gente estava falando, quando você pega uma imagem do formato GIF e percebe essa granularidade que você está vendo aí, são os pixels. A tela do teu computador ela é composta de vários pixels. Cada pixel que você vai perceber na tua tela, ela representa três cores. Ela vai representar a junção de uma cor vermelha, verde e azul. Então, cada pixel da tua tela ela é uma aglutinação dessas três cores. Se você vai se lembrar aí da época que a gente estuda educação artística, que você pode mesclar as cores para gerar cores novas. Então, cada pixel é um pontinho e cada pontinho ele pode representar a mistura dessas três cores. Então, esses vários pontos e essas várias misturas é que gera a imagem que você está vendo. E cada pontinho que você tem é um pixel. E aí, às vezes, quando você pega uma imagem que ela está granularizada, é porque ela não tem pixel suficiente para dar uma dimensão de preencher ela como um todo. Você pode olhar a imagem GIF, pode olhar a imagem JPEG e vai perceber que o GIF é como se tivesse espaços faltando e a do JPEG você está ali totalmente preenchida. Isso a gente chama de definição da imagem. Tem imagens que têm uma melhor definição e tem imagens que têm uma definição ruim. A definição está muito ligada à resolução e à densidade. A resolução é a quantidade de pixels que aquela imagem tem. Quanto mais pontinhos, melhor é a imagem. Acho que você consegue perceber isso aí. É como se na imagem GIF tivesse faltando pontinhos a serem preenchidos. E no JPEG é como se você tivesse todos os pontinhos preenchidos.
Então, quanto mais pontos preenchidos, quanto mais pixels na imagem, melhor vai ser a qualidade dela. E a densidade da imagem é porque, geralmente, as imagens elas são tratadas em polegadas. E aí, se você pega, por exemplo, uma tela de 42 polegadas, é como se você tivesse a representação de 42 polegares ali. E a densidade diz a quantidade de pixels que tem em uma polegada. Quanto mais pixels na polegada, melhor é a densidade, melhor vai ser a qualidade da imagem. Por isso que a definição da imagem, que representa a qualidade e a nitidez, está muito ligada à resolução e à densidade da imagem. Pois bem, vamos agora falar um pouco sobre a parte de áudio, pessoal. E para a gente falar um pouco da parte de áudio, a gente vai falar um pouco sobre codec. O que é um codec? Um codec pode ser implementado através de software ou de hardware, e ele é utilizado para codificar ou decodificar uma determinada mídia. Essa mídia geralmente é um som ou um vídeo. Vamos começar falando um pouco sobre o som. O som, pessoal, nem tudo que é gerado de som é audível para o ouvido humano. Há muita informação de som que nós não conseguimos capturar. Então imagine, você tem um arquivo de som que tem várias informações e algumas informações, se você tirar, não vai nem fazer falta para você. Você vai continuar ouvindo o som com bela nitidez, com boa qualidade. Então é isso que é feito com os arquivos de som. Você vai ouvir muito falar num termo chamado compressão. A compressão, por exemplo, de um arquivo de som é você tirar do arquivo de som aquilo que não vai fazer falta para o ouvido humano. E aí existem compressões sem perda de qualidade, que é quando você tira e você não perde nada. E existem compressões com perda de qualidade, quando você tira, além de tirar aquilo que não faz falta, tira algumas coisas que vai fazer falta para o som. Quando você tira coisas que vai fazer falta para o som, a qualidade do som não fica muito boa. Em compensação, o arquivo vai ficar menor. Os arquivos de MP3, que é um exemplo bem clássico, você tem várias compressões. E às vezes com a compressão já ali bem enxuta, o arquivo ele tende a ficar menor, no entanto a qualidade dele não fica tão boa. Hoje em dia os arquivos de MP3 geralmente têm qualidade de 192 kbps, então você tem aí uma taxa de compressão razoável, né? E fica uma qualidade de som muito boa. Então o codec ele é utilizado no momento da compressão, mas ele é utilizado também no momento da reprodução. Não sei se isso já aconteceu com vocês, você baixa um arquivo de áudio, você baixa um arquivo de vídeo, claro, tudo obedecendo os direitos autorais, e na hora que você vai para colocar para tocar, o programa diz, eu não vou conseguir executar esse arquivo porque está faltando um codec para ele. É porque o codec ele é usado tanto para produzir o vídeo, quanto é usado para a reprodução do vídeo ou do som. Então, codecs eles são programas utilizados para codificar e decodificar arquivos de mídia. Eles compactam o formato original, favorecendo o armazenamento, e descompactam na hora da reprodução, transformando novamente em imagem ou áudio. Então você tem essa ação tanto para o áudio quanto para o vídeo. Todos esses formatos, a gente tem para áudio aí, por exemplo, MP3 e tem para vídeo o AVI, ele passa por um processo de compressão. E aí a gente traz como exemplo, e aí não sei se é do seu tempo, esse primeiro carinha aí, ele é um MP3 player, né, muito utilizado aí na década de 90, quando o arquivo em formato MP3 ele começou a ser disseminado, e aí você tinha a possibilidade de colocar dentro desse aparelho as músicas que você tinha em formato MP3 e deixá-las para tocar. Esse é um equipamento que ele é do tamanho de um pendrive, ele funciona como um pendrive na verdade, você coloca ele na porta USB do seu computador e baixa para ele as músicas que você quer escutar, coloca o fone de ouvido, coloca no bolso, coloca onde quer que você queira colocar e vai poder utilizar ele perfeitamente, ele vai poder reproduzir. Então dentro dele ele já tem um codec, geralmente implementado em rádio, ele já tem um codec que permite reproduzir os arquivos de MP3. Abaixo a gente tem aí o símbolo do Windows Media Player, porque a gente tem um outro formato de som que ele é bem interessante. A gente tem aí o MP3, que é um formato de som, e a gente tem o WMA, né, que é o Windows Media Audio, né, ou Windows Media Audio. Né? Esse Windows Media Audio é um formato da Microsoft, mas que toca única e exclusivamente no Windows Media Player, que é uma ferramenta da Microsoft para a reprodução de multimídias, tanto de áudio quanto de vídeo. Bom, e falando em vídeo, né, a gente tem aí os vários tipos e formatos disponíveis para arquivo de vídeo. A gente tem, por exemplo, aí FLV, AVI, WMV, MOV, RMVB, MPEG e MKV. A gente vai falar aqui de alguns, por exemplo, o FLV
não sei se vocês vão conhecer, mas o FLV ele é um formato baseado no Flash. O Flash dominou por muito tempo a questão de animações via internet e você teve a possibilidade de gerar uma animação, a partir de uma animação, um determinado tipo de vídeo, e esse vídeo, vamos dizer assim, ele era salvo com a extensão .flv, porque ele era produzido a partir de um Flash. A gente teve também o AVI, que é um formato muito conhecido e é um formato muito utilizado. Hoje em dia é reconhecido até pelos tocadores de DVD, esses que você pode conectar na tua TV, né, o formato DivX. Você pode aí utilizar, então, copiar para o pendrive o teu filme, botar no DVD e assistir na tua TV. Ou colocar o pendrive com o arquivo AVI diretamente na porta USB da TV e ele vai conseguir visualizar esse AVI e vai conseguir reproduzir. Outro formato é o WMV, que assim como o WMA ele é da Microsoft, reproduz exclusivamente pelo Windows Media Player e roda somente em arquivos do formato Microsoft. Então isso é uma grande limitação. A gente tem o MOV, que é muito utilizado aí pelos reprodutores de vídeo e de áudio da Apple, né, principalmente de vídeo, né? A gente tem o RMVB, que é um formato aí de qualidade um pouco baixa, mas muito utilizado na internet para pirataria de filmes. A gente tem o MPEG, que tentou ser o padrão, né? Percebam que a gente tem vários formatos. Quando você tem vários formatos, é porque geralmente você não tem um padrão. E aí o MPEG tentou ser um padrão, mas ele também não foi assim, vamos dizer assim, muito utilizado, né? Apesar de que você tem vários arquivos em formato MPEG navegando aí pela internet. Mas o mais comum é você achar arquivos no formato AVI. O MKV é um formato chamado Matroska. Ele é um formato que é bem interessante, porque ele é um formato que gera arquivos pequenos com uma qualidade bastante alta, ok? Pois bem, então a gente tem aí o Windows Media Video, né, o WMV. O WMV tem a limitação de ser executado apenas pelo Windows Media Player, ele é exclusivamente para ser executado em cima da plataforma Microsoft. Tá? Ele é similar ao WMA, né? O WMA seria o Windows Media Audio e ele é o Windows Media Video. A gente tem vários arquivos em formato WMV. Geralmente o WMV ele também tem um tamanho razoável, tem uma taxa de compressão não muito boa, apesar de manter uma qualidade razoável, mas ele não tem um tamanho muito bom. Gera geralmente arquivos grandes. E aí um formato muito conhecido é o AVI, o Audio Video Interleave. O AVI ele é interessante porque ele tem aí em separado o seu arquivo de áudio e o seu arquivo de vídeo. Então, quando você assiste um filme, por exemplo, você tem a imagem, que é o vídeo, mas você tem som atrelado àquela imagem. O AVI, ele meio que separa. Ele tem um arquivo de som, um arquivo de vídeo encapsulado em um único arquivo, que é um arquivo de extensão .avi. Mas são dois arquivos separados e sincronizados. Né? E aí, geralmente, tanto o WMV quanto o AVI, para a plataforma Microsoft, eles são meio que nativos. Você não precisa nem estar baixando muito codec, não. Lembra do codec? Aqui ele é muito utilizado a questão do codec. Mas você não vai precisar muito do codec, porque os codecs, geralmente, nos sistemas operacionais, eles já vêm todos já pré-configurados. Bem, e aí a gente tem algumas ferramentas que a gente costuma utilizar para manipulação de algumas mídias. Por exemplo, a gente tem um GIMP, que ele é muito utilizado para manipulação de imagem. Quando você quer trabalhar com uma imagem, quer tirar uma mancha, quer fazer uma montagem, algo dessa natureza, é muito utilizado o GIMP. Só existe ele, professor? Não, a gente tem, por exemplo, também o Photoshop. O Photoshop ele é pago. O GIMP ele é gratuito. Tá? Ele é baseado nos conceitos de software livre. Outra ferramenta muito utilizada é o Audacity. O Audacity é uma ferramenta utilizada para mídia do tipo áudio. Então, se você quer produzir teu áudio, se você quer criar um podcast, se você quer disponibilizar esse áudio de alguma forma, você pode utilizar o Audacity. Já o Windows Movie Maker ele é uma ferramenta utilizada para edição de vídeo. Essas ferramentas são ferramentas relativamente simples. O Windows Movie Maker, talvez dos três, o Windows Movie Maker seja o mais simples. Ele permite que você gere, por exemplo, um slideshow. O que é um slideshow? As pessoas utilizam muito isso hoje em dia nos aniversários, nas festas, nas confraternizações. É fazer um vídeo com as imagens, com uma imagem com um som de fundo, né, com um som de fundo, e com textos, né, falando ali fulano, Beltrano e tal, e aí vem um texto atrelado à imagem com uma música de fundo. Isso é possível ser criado no Windows Movie Maker, a gente chama geralmente de slideshow. Esse slideshow você pode gerar um vídeo e esse vídeo pode ser disponibilizado. Bom, pessoal, a gente aguarda as perguntas de vocês no nosso ambiente. Espero que vocês
tenham aproveitado aí nossa aula de abertura para ter uma noção bem básica do que vai ser a disciplina. Estas são nossas referências e nós vamos entrar agora na nossa atividade diagnóstica. Então é interessante que você, após essa nossa aula e após o momento que você estiver aí com o teu grupo, né, porque a gente vai se organizar em grupo, é interessante que você responda a atividade diagnóstica. E na atividade diagnóstica nós temos aí 5 questões. A primeira é, imagine que você seja contratado para criar um site para uma loja de departamento, semelhante a Americanas ou Ponto Frio. Como você usaria os recursos multimídia para deixar a experiência do seu visitante em seu site mais interessante? Isso é bem interessante. Né? Segunda, quais os formatos de imagens que você conhece? Terceiro, quais os formatos de um áudio que você conhece? O quarto, explique o que é um codec. E o quinto, quais ferramentas para manipulação de imagem e vídeo você conhece? Então, a gente espera que durante essa nossa produção de aula de abertura, você possa ter assimilado e ter uma certa facilidade em responder os pontos que a gente está colocando aqui na atividade diagnóstica. Ok? Até mais, até o nosso próximo encontro.